Oi, alunos, tudo bem com vocês? Então, espero que sim. Sou o professor Cristiano Souza, de História, aqui do SEMEAC, e trago para vocês hoje uma aula super interessante de um tema, pessoal, muito importante, tá? Um tema aí que com certeza vocês já viram no ensino fundamental e agora estão revendo e agora é necessário que façamos um aprofundamento sobre ele. Nosso tema de hoje, aqui da nossa aula de formação geral básica, é a conquista da América. Vamos analisar as perspectivas das conquistas da América, principalmente pelos espanhóis e pelos portugueses, ok? Fica aí que você vai gostar bastante. Vem comigo aqui, ó. A conquista da América. A chegada dos espanhóis à América. Gente, ocorre, como vocês já devem ter visto, em 1492. Quem chega aqui? Cristóvão Colombo, uma expedição, não é, que foi ali liderada por ele através do Oceano Atlântico, acreditando ter encontrado uma nova rota para as Índias. É aquele período, pessoal, das grandes navegações, onde o europeu, não é, a Europa, principalmente os espanhóis e portugueses, devido ali a problemas com a rota do Mediterrâneo, estão muito interessados em achar uma nova rota, um novo caminho para chegar até a Ásia, que chamavam naquela época de as Índias, não é? Para pegar as especiarias, os produtos asiáticos e trazer para comercializar na Europa. Era um comércio extremamente lucrativo. Porém, pessoal, devido a problemas que ocorriam ali no Mediterrâneo, essa rota do Mediterrâneo estava muito cara. Portanto, eles então empreenderam aí uma nova jornada por um mar muito pouco explorado até então, que era o Oceano Atlântico, ok? Primeiro na tentativa de contornar a África para chegar às Índias, e depois Cristóvão Colombo, com toda a sua ideário ali de navegar pelo oeste para chegar a leste. Naquela ideia de que a Terra não era plana, como dizia a igreja na Idade Média. A Terra era esférica, era redonda. Então ele acreditava que navegando para o oeste, chegaria a leste, chegaria nas Índias, ok? Maravilha. Então, em vez de chegar às Índias, ele chegou às terras que viriam a ser conhecidas como o continente americano. Esse evento, pessoal, ele marcou o início da presença europeia na América e o encontro entre dois mundos. Professor, que dois mundos são esses? O mundo do europeu, que vem, não é? E que inicialmente acha que é a Ásia, que é as Índias, mas é um novo continente, é um novo mundo, tá? O mundo europeu vai entrar aí em rota de colisão com o mundo dos nativos, que já habitavam esse território antes da chegada do europeu, ok? Inicialmente é um contato amistoso, mas logo essas duas realidades distintas, essas duas maneiras de ver o mundo diferentes, vão entrar em rota de colisão. O europeu, colonizador, e o nativo que estava aqui na América, ok? As primeiras expedições de Colombo. Então, gente, Colombo liderou 4 expedições transatlânticas em nome da coroa espanhola. Sim, ele veio à América e retornou à Europa 4 vezes, viu? Ele explorou várias ilhas do Caribe, como principalmente Cuba e a ilha de Hispaniola. Colombo acreditava ter chegado às Índias, mas na verdade alcançou um novo continente, um novo território, uma nova realidade, que viria a ser explorado aí pelos espanhóis. Gente, haviam 3 grandes civilizações quando os espanhóis chegam na América, tá? Vocês já ouviram falar dela, vocês já estudaram sobre ela lá no ensino fundamental. Essas civilizações, grandes civilizações, são os maias, os incas e os astecas, ok? Maias e astecas ali na região do Caribe e México, incas aqui na região dos Andes, na América do Sul. Ah, professor, só viu esses 3? Claro que não, né, gente? Centenas de milhares de outras etnias indígenas em toda a América. Mas essas 3 civilizações,
elas se destacam, tanto na produção que tiveram em termos de engenharia, arquitetura, não é, desenvolvimento, grandiosidade. Os maias já estavam em decadência quando os espanhóis chegam, porém, os astecas, a civilização asteca e a civilização inca aqui no Peru, aqui nos Andes, vão ser conquistadas pelos europeus, certo? E no caso dessa conquista espanhola sobre os astecas, Hernán Cortés, que é considerado aí o grande conquistador do México, né, liderou a invasão ao território asteca, marcando um período de conflito e dominação. Vocês sabiam que a capital do Império Azteca, Tenochtitlan, ela era onde hoje é a Cidade do México. Viu? Curiosidade, né? Interessante. Ali era a capital do Império Azteca, Tenochtitlan. E hoje é a Cidade do México, a capital do México. Uma das grandes metrópoles aí da América. Gente, a superioridade bélica, ou seja, armas dos espanhóis, as alianças com povos inimigos dos astecas e principalmente aqui, olha, as doenças foram cruciais para a conquista espanhola na América. Professor, doenças? Exatamente. O indígena, né, o nativo aqui na América, ele tinha aí as suas doenças regionais e tal, não é? Que eram transmitidas aí da floresta, enfim, doenças que ele convivia com elas. Todavia, esses nativos não tinham a menor imunidade a doenças trazidas pelos europeus lá da Europa. Tá? Não tinham imunidade a essas doenças. Não tinha imunidade à gripe europeia, não tinha imunidade à sífilis, não tinha imunidade a sarampo, não tinha imunidade a nada disso. Por isso, quando o nativo ele começa a ter contato com os espanhóis, e muitas vezes os espanhóis disseminavam essas doenças de propósito sobre esses nativos, acabava causando aí uma mortandade imensa. Morriam aí tribos inteiras, tá? Morria centenas de pessoas, porque o nativo não tinha imunidade a essas doenças trazidas pelos europeus. Tá vendo aí? É uma espécie aí de arma biológica daquela época. Você escuta muito falar aí nos jornais de armas químicas, armas biológicas. Naquela época também tinha. E era dessa forma que era aplicada. Certo, gente? Olha só, esse evento, então, resultou na queda de Tenochtitlan, a capital do Império Azteca, e o início da colonização daquela região ali. No caso dos Incas, aqui na Cordilheira dos Andes, na América do Sul, Peru, não é? Foi aí liderada a conquista dos Incas, foi liderada por Francisco Pizarro, tá? A chegada dos espanhóis coincidiu com um período de instabilidade interna dentro do Império, o que facilitou a dominação. A conquista resultou a queda de um dos maiores impérios da América. Interessante, pessoal, que eles sequestram o imperador, exigem um resgate, os incas pagam esse resgate e mesmo assim o Francisco Pizarro vai lá e mata o imperador. Numa época que para os incas é muito complicada, porque envolvia aí a sucessão do trono, quem iria herdar, enfim. A expedição de Francisco Pizarro se aproveitou de tudo isso para conquistar e dizimar essa população, essa civilização. Mas, professor, o que essas civilizações têm? Por que eles foram destruídos? O colonizador não podia chegar e ocupar o espaço também, enfim. Gente, essas civilizações conheciam aí, por exemplo, tá? Aonde se encontravam minas de ouro. Professores já exploravam ouro, essas civilizações? Sim. Em Tenochtitlan, lá no México, por exemplo, os nobres astecas usavam ouro para decorar aí dentro de suas residências. Os incas, aqui no Peru, também. E aqui na América do Sul, na Cordilheira dos Andes, muitas minas de ouro, muitas minas de ouro. E eles conheciam e fazia parte do seu território, não é? É claro que
a visão que o nativo tem do ouro, não é? O significado que o ouro tem para o nativo é muito diferente do significado que o ouro tem para o europeu, tá? O nativo ele quer usar para decorar, ele quer usar para diversas coisas. O europeu não, o europeu quer enriquecer com o ouro. É diferente, são duas visões diferentes. Mas isso, a sede e a ganância do europeu conquistador dizimou aí essas civilizações. Tudo bem? Tranquilo até aí? Estão acompanhando? Show de bola. Vamos seguir. Conquistando ainda sobre a conquista dos Incas, pessoal, o Atahualpa, não é, o imperador, não é, foi conquistado, foi sequestrado, foi capturado aí por Francisco Pizarro, tá bom? O imperador Atahualpa foi conquistado em Cajamarca. A captura de Atahualpa desestabilizou a estrutura de poder inca e gerou caos. A execução de Atahualpa em 1533 pelos espanhóis marcou um ponto de virada, abrindo caminho para a conquista espanhola do Império Inca. E o Brasil, hein, gente? Ah, o nosso Brasil. Os portugueses. Olha essa imagem aí ao lado esquerdo, gente. Olha que interessante. Imagina os nativos vendo essas embarcações, a grandiosidade disso, né? A visão nativa sobre essas embarcações chegando, uma coisa que eles nunca tinham visto, né? Pessoas com vestimentas que eles nunca tinham visto chegando na costa. Gente, os portugueses no Brasil chegam aí no ano de 1500. Expedições lideradas por Pedro Álvares Cabral. Essa expedição alcançou as terras que hoje conhecemos como Brasil. Esse momento marcou o início da colonização portuguesa na América do Sul. A chegada dos portugueses teve impacto profundo nas populações indígenas, da mesma forma que ocorreu com os espanhóis. Gente, primeiro um contato amistoso, trocas, não é, escambo, troca de utensílios, aquela coisa até festiva. Posteriormente, dominação, escravidão e morte, tá? Isso define a chegada dos europeus à América do ponto de vista aí dos povos nativos, tá? Não esqueçam disso, ok? Primeiro um contato amistoso, posteriormente escravidão e morte. Tudo bem? Os portugueses exploraram inicialmente no Brasil, principalmente o pau-brasil, não é? Os portugueses estabeleceram relações de troca com os povos indígenas, que realizavam o corte e o transporte da madeira em troca de mercadorias. O pau-brasil era muito valioso na Europa, viu, gente? Era o pigmento vermelho do seu interior era utilizado para atingir tecidos, então era muito valioso. Em alguns países também, a sua madeira era muito nobre para a confecção de móveis. Então o pau-brasil é o primeiro item explorado pelos portugueses aqui na América, com a mão de obra indígena, tá? Inicialmente não escrava, e sim escambo, troca por outros materiais. Então, o que nós percebemos aí, gente? Não é? A chegada de Colombo marca o início da presença europeia na América. Os conquistadores, os principais conquistadores espanhóis, como vocês viram, são Hernán Cortés e Francisco Pizarro. Cortés conquistou aí o Império Azteca, no que hoje é o México, e Pizarro o Império Inca, aqui na América do Sul, na Cordilheira dos Andes. Já os portugueses inicialmente chegam aqui 8 anos após Colombo ter chegado na América e exploram o pau-brasil, promovendo aí escambo, trocas com os nativos e colonizam o Brasil. O trabalho indígena foi tão crucial para a colonização, tá bom? Esse trabalho foi transformado em uma grande exploração, uma grande escravização. Tudo bem, gente? Tranquilo? Vamos exercitar aí agora, viu? Exercitar, eu quero que vocês acompanhem comigo, viu? Vai acompanhando aí. Leia o texto abaixo. Vi uma ilha chamada pelos índios de Guananani, a qual dei o nome de San Salvador.
Os habitantes vieram a nós, trouxeram papagaios, linhas de algodão em novelos, lanças e muitas outras coisas. Tudo davam por qualquer coisa que lhes dessemos. Pareciam muito pobres em tudo. Esse é um relato do conquistador Cristóvão Colombo na chegada à América, pessoal, em 1492. O relato acima evidencia uma característica central do processo de conquista na América referente ao, letra A, superioridade cultural europeia sobre as civilizações indígenas, B, o interesse europeu nas riquezas minerais do Novo Mundo, C, o reconhecimento europeu da complexidade das sociedades americanas, D, a política de alianças pacíficas entre europeus e indígenas, ou letra E, percepção europeia da inferioridade indígena e a lógica de dominação. Pelo que vocês aprenderam hoje, relembraram qual é a alternativa correta, pessoal? E aí? Muito bem, acertou quem marcou aí ou disse a letra E. Esse processo de conquista da América é referente à percepção europeia da inferioridade indígena e a lógica de dominação que vai se seguir pelos anos posteriores, chegando a, como eu falei para vocês, chegando à escravidão e à morte dos indígenas, dos nativos, né? Atividade 2, acompanha comigo. Durante a conquista da América, muitas populações indígenas foram subjugadas por forças militares europeias. No entanto, esse processo envolveu outros fatores importantes. Olha o comando. Entre os fatores que favoreceram a conquista europeia, podemos citar, letra A aliança entre europeus e os africanos escravizados, B, a imunidade natural dos indígenas às doenças europeias, C, a unidade e organização dos impérios indígenas frente ao inimigo comum, D, a superioridade tecnológica dos europeus e o uso estratégico de alianças locais, ou letra E, a ajuda militar enviada pelo Papa para os conquistadores espanhóis. Pelo que você relembrou na aula de hoje, desse conteúdo que você já tinha estudado com certeza, qual é a alternativa correta, pessoal? Entre os fatores que favoreceram a conquista europeia, podemos citar o que aí? Qual a alternativa que melhor atende? Exatamente, letra D, a superioridade tecnológica dos europeus e o uso estratégico de alianças locais. Lembra que os espanhóis fizeram ali com Hernán Cortés aliança com os povos indígenas inimigos dos astecas para conquistá-los, além das doenças, é lógico. E olha como dá para eliminar, não é uma alternativa assim só pelo seu conhecimento. A alternativa B aqui, ó, fala que o nativo tinha imunidade natural às doenças europeias, quando nós sabemos que as doenças europeias dizimaram populações inteiras, não é? Tá vendo? Interessante, não é? Por fim, atividade 3, acompanha comigo, leia o trecho abaixo. Durante os primeiros 30 anos após a chegada dos portugueses ao Brasil, a coroa concentrou-se na exploração do pau-brasil. Essa madeira, de coloração avermelhada, era muito valorizada na Europa como corante têxtil. A exploração ocorria mediante o escambo com os povos indígenas, sem ocupação territorial significativa. Com base no texto e seus conhecimentos, é correto afirmar que, letra A, o pau-brasil foi explorado com base no trabalho escravo africano em larga escala. B, a atividade estava vinculada à política de povoamento intensivo desde 1500. C, o extrativismo do pau-brasil marcou o início da colonização com ocupação efetiva e agricultura. D, o pau-brasil simboliza uma fase do processo colonial baseada em exploração predatória e alianças comerciais temporárias com os indígenas. E, a exploração da madeira foi pouco valorizada pela coroa, que só se interessou pela colônia no século XIX. Qual a alternativa correta, gente? Exatamente, alternativa D. O pau-brasil simboliza uma fase do processo colonial
baseada em exploração predatória e alianças comerciais temporárias com os indígenas. Após isso, nós sabemos que tivemos o quê, gente? Escravidão, não é? E extermínio dessas populações. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado bastante. Eu espero que vocês aí se aprofundem mais ainda sobre esse tema. É um tema interessantíssimo e muito importante para a vida acadêmica de vocês, tá bom? Espero vocês em breve, numa próxima aula. Até mais!